As equações que descrevem o movimento de uma partícula de uma posição x0 com velocidade v0 no instante t0 igual a zero para uma posição x no instante t com velocidade v, sendo que o movimento tem aceleração constante, são 5, sendo que ΔT é igual a t menos t0, que resulta em t, porque t0 é igual a zero. Então, considerando uma partícula de índice m que se desloca com velocidade constante de 15 metros por segundo e outra de índice p que parte do repouso e se move com aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado, conforme mostrado na representação. O sentido positivo será considerado para a direita, conforme indicado pela flecha, e é o sentido do movimento das partículas. Analisando a partícula de índice p, sabe-se a sua velocidade inicial, que é igual a zero, porque ela parte do repouso, e a sua aceleração, que é de 3 metros por segundo ao quadrado. Da partícula m, sabe-se a sua velocidade, que é de 15 metros por segundo, e que, por ser constante, acarreta em uma aceleração nula, porque a aceleração corresponde à variação da velocidade. Uma vez que não há variação, a aceleração é igual a zero. E para ambas as partículas, será considerado o mesmo ponto de referência, representado pela letra O no desenho. Portanto, as duas coordenadas iniciais são iguais a zero, e ambos os movimentos têm o mesmo instante de partida. Logo, t0 para ambas as partículas é igual a zero. Para calcular o intervalo de tempo para que as duas partículas tenham a mesma posição, primeiro escreve-se essa informação de forma matemática, ou seja, a posição da partícula de índice p, chamada de xp, tem que ser igual à posição da partícula de índice m, chamada de xm. Portanto, deve-se obter uma expressão para cada posição que contenha como variável o tempo do deslocamento. A posição da partícula P pode ser expressa pela segunda equação, uma vez que a velocidade inicial é nula. A variação da posição é igual à velocidade inicial vezes o intervalo de tempo mais a metade da aceleração vezes o quadrado do tempo. O primeiro termo do lado direito pode ser desconsiderado, assim como o segundo do lado esquerdo, porque a posição de referência é a mesma e é igual a zero. Então, a posição da partícula P é dada pela metade da aceleração vezes o quadrado do intervalo de tempo do deslocamento. A posição da partícula m também pode ser expressa pela segunda equação, uma vez que a aceleração é nula, pois a velocidade é a mesma em todo o movimento. Portanto, a velocidade inicial é igual à velocidade final. Então, a variação da posição é igual à velocidade inicial vezes o intervalo de tempo mais a metade da aceleração vezes o quadrado do intervalo de tempo. Desconsiderando o termo com a aceleração, a posição da partícula m é igual à sua velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, substituindo cada expressão na igualdade definida, tem-se que a metade da aceleração da partícula p vezes o quadrado do intervalo de tempo
é igual à velocidade inicial da partícula m vezes o intervalo de tempo. Como a variável t em ambos os lados, passando a do lado direito que está multiplicando para o outro lado dividindo, tem-se t ao quadrado sobre t, que resulta em t, e passando o 2 que está dividindo do lado esquerdo para o outro lado multiplicando, e a aceleração no lado esquerdo, que está multiplicando para o outro lado dividindo, o tempo t é igual ao dobro da velocidade da partícula m dividido pela aceleração da partícula p. E usando valores, tem-se como resposta o tempo de 10 segundos. Para confirmar esse valor, usa-se ele na expressão de cada uma das posições. Na partícula P, resulta em 150 metros, e na partícula M, a sua posição também é de 150 metros. Portanto, a posição é a mesma e a resposta está verificada. A seguir, tem-se o gráfico da posição em função do tempo de cada uma das partículas. Da partícula m, tem-se uma reta constante, porque a aceleração é igual a zero, e da partícula p, tem-se uma função do segundo grau. Observe que as partículas se encontram no intervalo t, que é de 10 segundos, onde os seus gráficos se cruzam, porque o ponto é o mesmo, de 150 metros. Então, calculando a velocidade da partícula P nesta posição, usando a primeira equação para determinar isso, conhecendo a velocidade inicial, a aceleração e o tempo do deslocamento, a velocidade no instante t igual a 10 segundos é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o intervalo de tempo de 10 segundos, que resulta em 30 metros por segundo. Porém, também é possível usar a terceira equação. O quadrado da velocidade na posição de 150 metros é igual ao quadrado da velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento da partícula, que é a posição final menos a posição inicial. Simplificando, tem-se 2 vezes a, que multiplica a posição de 150 metros. Então, aplicando a raiz quadrada em ambos os lados, a qual fornece duas respostas, uma positiva e outra negativa, tem-se mais ou menos 30 metros por segundo. Neste caso, usa-se a raiz positiva, porque o movimento ocorre no sentido positivo e a velocidade inicialmente era zero e está aumentando, uma vez que a aceleração é positiva.